Olá, professor. Meu nome é Manuel Paiva. Nesta breve exposição, vou apresentar a nova edição da minha coleção de matemática para o ensino médio, elaborada para oferecer de modo claro e objetivo os conteúdos essenciais para esse nível de ensino. Inicialmente, quero comentar os aspectos pedagógicos que orientaram esse trabalho, começando pelas diretrizes da obra. Em primeiro lugar, o relatório Delors, que é aquele documento resultado da famosa reunião da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, que, aliás, foi a base da nossa atual reforma educacional do ensino básico, proposta pela LDB de 1996. Desse relatório, exploramos os 4 pilares fundamentais da educação moderna, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. A segunda diretriz são os parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, que foram baseados na LDB de 1996, que, por sua vez, foi fundamentada no relatório Delors. A terceira diretriz, as matrizes de referência do Enem. A quarta, o equilíbrio entre ciência, técnica e contextualização. A quinta, a grade de conteúdos explorados nos maiores vestibulares do país. Essas diretrizes resultaram em uma matriz de referência elaborada exclusivamente para essa obra e composta de 9 itens, os quais eu vou comentar e exemplificar. O primeiro item, apresentar os rudimentos do pensamento científico. A obra procura não se distanciar das bases científicas da matemática, o que está de pleno acordo com os documentos oficiais, como mostra o texto a seguir, retirado dos parâmetros curriculares do ensino médio. A matemática no ensino médio não possui apenas o caráter formativo e instrumental, mas deve ser vista como ciência, com suas características estruturais específicas. As noções iniciais da matemática como ciência devem permear obrigatoriamente a linguagem e a estrutura sistêmica da matemática. Por isso, ao longo de toda a obra, enfatizamos que a linguagem matemática e a linguagem cotidiana não coincidem em qualquer situação. Daí a necessidade da linguagem científica. É claro que recorremos constantemente à linguagem cotidiana para estabelecer a linguagem científica, mas adotamos definitivamente a linguagem matemática, a precisão dessa linguagem. Enfatizamos ainda ao longo da obra que a matemática é um sistema de proposições e não um conjunto de verdades isoladas. Para evidenciar esse caráter sistêmico da matemática, adotamos vários procedimentos. Um deles é a demonstração de alguns teoremas para que o aluno adquira essa visão sistêmica da matemática, para que a matemática seja entendida como uma sucessão de verdades decorrentes. Isto é, as primeiras justificam as seguintes. Por exemplo, o teorema de Pitágoras é demonstrado recorrendo-se à noção de área. O segundo item daquela matriz de referência se propõe a propiciar a compreensão da evolução do pensamento científico através da ampliação de conceitos, exploração de ideias e ou da construção de objetos abstratos. Para atingir esse objetivo, são adotados vários recursos. Um deles, para exemplificar, cada conceito, sempre que possível, é apresentado como uma evolução de outro conceito. Na trigonometria, os conceitos de seno, cosseno e tangente são apresentados como extensões desses conceitos lá no triângulo retângulo, para que o aluno não enxergue duas trigonometrias diferentes, uma do triângulo retângulo e outra da circunferência. A trigonometria é a mesma. Uma é a extensão da anterior. O terceiro item, ampliar as possibilidades de representações por meio da linguagem matemática, exercitando a construção de esquemas, tabelas e gráficos
as argumentações lógicas e o uso de modelos geométricos, algébricos, estatísticos, etc. Por exemplo, ao longo de toda a obra, muitos problemas demandam o equacionamento de uma situação. Observem, por exemplo, o problema. A cada dia, o organismo humano elimina 20% da quantidade de determinada substância presente no sangue. Um teste mostrou que, em certo momento, o sangue de um atleta apresentava 10 miligramas dessa substância. Depois de 3 dias após o teste, qual era a quantidade de substância no sangue desse atleta? Em quanto tempo após o teste, a quantidade dessa substância no sangue do atleta atingiu exatamente 6,4 miligramas? Temos aqui uma situação que deve ser equacionada através da linguagem matemática. O modelo que usamos para resolver essa questão é exatamente o mesmo usado lá na matemática financeira, no cálculo do montante de uma aplicação financeira, aplicada a uma taxa constante de juro composto, ou seja, M igual a C que multiplica 1 mais I elevado a T. Aplicando esse modelo algébrico, respondemos então às duas perguntas desse problema. Estamos dando um exemplo para cada um dos itens da matriz de referência. O quarto item da matriz busca transitar pelas várias formas de representação de um mesmo objeto matemático. Dois grandes pensadores pesquisaram a relação entre esse procedimento e o processo de aprendizagem. São eles o francês Benveniste, linguista, e o também francês Duval. O Duval é um psicólogo, educador, e estuda particularmente as representações semióticas na matemática. E ambos disseram aproximadamente a mesma coisa. O Benveniste diz que a pluralidade dos sistemas semióticos permite uma diversificação de representações de um mesmo objeto que aumenta a capacidade cognitiva dos sujeitos e, consequentemente, suas representações mentais. O Duval disse praticamente a mesma coisa, só que em relação à matemática. Ele estuda essas representações matemáticas. Ele disse: a coordenação de vários registros de representação semiótica aparece como fundamental para uma apreensão conceitual dos objetos. Em outras palavras, eles disseram o seguinte: em qualquer ciência, o entendimento de um objeto de estudo é facilitado quando esse objeto é representado por mais de um registro, de modo que a carência de um registro seja suprida pelo outro. Em matemática, uma parábola pode ser representada por uma função polinomial do segundo grau e pode ser representada também por um gráfico cartesiano. Observe o quanto o gráfico cartesiano facilita a visualização do valor máximo da função, que é 16, e que ocorre exatamente quando o x assume a abscissa do vértice. E isso não é tão fácil de visualizar na função polinomial do segundo grau. Nós teríamos que fazer algumas demonstrações aqui para determinar o valor máximo. Então, esses dois registros se complementam. A carência da equação no cálculo do valor máximo é suprida pelo gráfico cartesiano. Ao longo de toda a obra, nós procuramos representar o mesmo objeto por pelo menos 2 registros, para facilitar o entendimento, para complementar o entendimento. O quinto item da nossa matriz de referência busca estabelecer conexões entre o conhecimento matemático e o de outras ciências, destacando suas aplicações nas experiências da vida pessoal, social e produtiva. Esse é um dos aspectos mais enfatizados pelos nossos documentos oficiais. Por isso, damos uma atenção redobrada a esse item na nossa obra, ao longo de todos os capítulos dos 3 volumes. Por exemplo, lá no estudo de trigonometria, estudamos os movimentos periódicos
a partir do movimento circular uniforme, que pode ser definido por uma função trigonométrica, seno ou cosseno. O sexto item da nossa matriz de referência: fornecer embasamento científico para a tomada de decisões através da análise de dados. A matemática permite cientificamente a tomada de decisões. Por exemplo, na estatística, um parecer é fundamentado em medidas de posição ou medidas de dispersão. Nós apresentamos as medidas de dispersão a partir de problemas como esse. 2 candidatos, Ana e Felipe, a uma mesma vaga em uma empresa, foram submetidos a testes em várias disciplinas e tiveram a mesma média final, 8. Como proceder cientificamente para estabelecer um critério de desempate nessa avaliação? Então, a partir desse problema, apresentamos as medidas de dispersão, desvio absoluto médio, variância e desvio padrão. Indo para o próximo item da matriz de referência, incluir tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem. Essa inclusão é feita na obra através de pesquisas na internet, através do uso da calculadora, presente em todos os capítulos, em vários exercícios da obra, e, fundamentalmente, na aplicação de 2 programas disponíveis gratuitamente na internet: o Implot e o GeoGebra. O Implot é um aplicativo especializado na construção de gráficos. Talvez seja o melhor aplicativo disponível gratuitamente na internet. O GeoGebra também trabalha a construção de gráficos, mas trabalha também a construção de figuras geométricas. Então, na obra, nós adotamos o Implot para a construção de gráficos e o GeoGebra para a construção de figuras geométricas. O 8º item da nossa matriz de referência busca estimular o trabalho em equipe, respeitando limites e explorando potenciais. Uma das principais competências exigidas pelo mundo contemporâneo é saber trabalhar em equipe. Essa competência é explorada na obra em muitos momentos. Por exemplo, na seção Matemática Sem Fronteiras, que finaliza cada capítulo. Um texto envolvendo um assunto interdisciplinar, evidentemente relacionado ao assunto estudado no capítulo, é apresentado e é pedido aos alunos que estudem o texto em equipe e respondam às atividades propostas relativas ao texto. Mais adiante eu vou mostrar outros recursos que usamos para estimular o trabalho em equipe. O 9º e último item lá da nossa matriz de referência se propõe a desenvolver autonomia em relação ao aprendizado e a capacidade de discernir. Nesse item, exploramos 2 pilares fundamentais lá do relatório Delors: aprender a conhecer e aprender a ser. Entre os recursos usados para permear o primeiro pilar, aprender a conhecer, destacamos, por exemplo, as perguntas para reflexão e a seção Criando Problemas. São 2 seções do livro. As perguntas para reflexão surgem naqueles momentos em que a experiência mostra que, naquele ponto do estudo, deveria surgir essa dúvida. É uma dúvida comum que surgiria naquele ponto de estudo. Então, nós nos antecipamos e propomos essa dúvida. A explicação para essa dúvida não consta do livro. Os alunos devem discuti-la e refletir sobre ela. É uma oportunidade para a intervenção do professor, esclarecendo finalmente a dúvida. E a seção Criando Problemas, que pede para que o aluno
inspirado em problemas já trabalhados, elabore e resolva um problema contextualizado. Entendemos que esse procedimento facilita significativamente o aprendizado. Entendemos que, se o aluno consegue elaborar e resolver um problema, ele domina, pelo menos razoavelmente, o assunto. E os recursos que usamos para permear o segundo pilar, que é aprender a ser, apresentam, por exemplo, lá numa das sessões Matemática Sem Fronteiras, problemas que exigem uma postura crítica frente a um texto ou a um gráfico que pode induzir a um resultado falseado, que pode induzir a uma conclusão falsa. Então é proposto ali um texto com 2 gráficos corretos, porém um deles induz a uma conclusão falsa. O Enem costuma frequentemente explorar esse tipo de indução. Então eu proponho lá nas atividades uma questão do Enem que trata exatamente de gráficos e uma outra questão onde o aluno deve criticar uma notícia de jornal. Então, dessa maneira, nós pretendemos permear o pilar aprender a ser, a se posicionar criticamente. Bem, para resumir essa fala, eu gostaria de apresentar rapidamente as seções da obra, começando pela abertura dos capítulos, que pode ser um infográfico numa página dupla, ou pode ser uma abertura em página simples. O infográfico procura motivar o aluno através de situações interessantes, ligadas ao capítulo, é claro, que vai ser estudado, e através de bonitas imagens, informações sobre o tema e questões a respeito do infográfico. Essas questões pretendem explorar pré-requisitos para o próximo assunto. Pretende explorar conhecimentos prévios do aluno para o assunto que virá naquele capítulo. As aberturas em páginas simples apresentam uma situação prática e questões referentes ao capítulo que será estudado, com a mesma intenção, rever os conhecimentos prévios necessários para o próximo capítulo. As sessões Conectado e Mentes Brilhantes. Na sessão Conectado, são pedidas pesquisas na internet e, em alguns casos, são exploradas aplicações do Implot e do GeoGebra, que são aqueles aplicativos especializados em gráficos e construções geométricas. E na seção Mentes Brilhantes, é apresentado um cientista e suas realizações dentro do assunto do capítulo estudado. O objetivo aqui é mostrar a matemática como uma construção humana e, quem sabe, inspirar o aluno a acrescentar em sua lista de ídolos alguns desses cientistas. Os exercícios resolvidos, que acompanham a teoria, pretendem auxiliar o aluno no entendimento dos conceitos, principalmente no estudo em casa. Os exercícios propostos pretendem aplicar imediatamente o que foi estudado anteriormente. E faço questão de enfatizar que nos exercícios propostos e nos complementares, que vou comentar daqui a pouco, há questões do Enem. As melhores questões do Enem foram escolhidas e distribuídas entre os exercícios propostos e complementares. Sucedendo várias séries de exercícios propostos, vem a sessão Criando Problemas. Como eu já disse, o aluno é estimulado a elaborar e resolver um problema.
Outra seção, as perguntas para reflexão. Como já comentamos, são perguntas que surgem em momentos oportunos, em momentos que deveriam surgir, que deveria surgir mesmo aquela dúvida. A explicação para essa dúvida não consta do livro, o professor deve interferir, participar da discussão e eliminar a dúvida. Os exercícios complementares buscam aprofundar os exercícios propostos. A seção pré-requisitos para o capítulo seguinte. Como o próprio nome diz, são apresentadas questões que buscam os conhecimentos prévios para o entendimento do próximo capítulo. A intenção é que essas questões sejam resolvidas em casa pelo aluno antes do capítulo seguinte. E a última seção, trabalhando em equipe. Esta seção pode apresentar 2 ou 3 itens. Todos os capítulos têm pelo menos 2 itens. Um deles é a análise da resolução. Um exercício resolvido apresenta um erro. Os alunos são orientados em equipe a estudar essa resolução, apontar o erro e refazê-la corretamente. A intenção aqui é aprender com os erros e se posicionar criticamente frente a um texto impresso no livro. Em todos os capítulos também aparece a seção Matemática Sem Fronteiras. Como eu já comentei, um texto contextualizado em relação ao assunto estudado no capítulo é apresentado. Os alunos são orientados a estudar o texto em equipe e a responder algumas atividades relativas ao texto. E alguns dos capítulos apresentam um terceiro item para a seção trabalhando em equipe. É um item que pede uma pesquisa sobre um assunto atual e interessante, via de regra. A intenção aqui é iniciar o estudante na elaboração de uma pesquisa acadêmica. Bem, professor, essa foi uma visão geral dessa obra. Para que você tenha uma visão mais detalhada, você pode recorrer ao site www.moderna.com.br/PNLD. Lá você vai ter uma visão mais ampla dessa obra. Eu agradeço a sua atenção e espero vê-lo pessoalmente a qualquer momento. Muito obrigado.